Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui, você que também nos acompanha na transmissão dessa missa, hoje nós somos convidados a perdoar. Se você passasse agora rapidamente o filme da sua vida, quantas pessoas no seu coração estariam na caixinha do eu prefiro esquecer? Quantas pessoas que nós dizemos muitas vezes, não tenho nada contra, mas prefiro esquecer. Isso é falta de perdão. Quantas pessoas passaram na nossa vida em que nós dizemos ou fingimos dizer que está tudo bem, só não quero falar nada. E nós não procuramos, e nós não tratamos bem e eu falo quando tratar bem, não simplesmente tratar mal, mas tratar com indiferença, com frieza, com distância. Isso é sinal de que nós ainda não perdoamos. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Pedro pergunta e já dá a resposta. E Jesus
responde à pergunta de Pedro como deve realmente ser. 7 vezes não, 70 vezes 7. Sempre e com excelência, com perfeição. Mas o perdão, ele tem, antes de tudo, uma origem, para que ele tenha uma ação e um fruto. Marque. O perdão tem uma origem, uma ação e um fruto. Qual é a origem do perdão? Vai na segunda leitura, carta aos Romanos. No meio da leitura, São Paulo fala: portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. A origem do perdoar alguém é porque nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos àquela pessoa a qual nós não perdoamos. Nós não pertencemos à ocasião que me fizeram mal. Nós não pertencemos nem a nós mesmos. A origem do perdão é a pertença que nós somos de Deus. Porque quanto menos eu perdoo, mais eu pertenço àquela pessoa. Por quê? Porque aquela situação, aquela pessoa me prende num vínculo que só me faz mal. Por isso que nós não fomos lavados, nós não fomos libertos, nós não fomos salvos pelo sangue dessa pessoa, mas pelo sangue de Jesus. Então o perdão que eu dou a alguém tem uma origem. Eu não quero pertencer a isso que você me fez. Eu quero pertencer àquilo que Jesus fez por mim. Me salvou na cruz. Por isso que São Paulo fala, vivos ou mortos, nós pertencemos a Ele. Cheio de sentimentos de vida ou cheio de sentimentos de morte, pertencemos a Deus. Mas o que é que eu transbordo é quem vai dizer a quem eu pertenço. Quanto mais mágoas eu trago, quanto mais raiva eu trago, quanto mais situações mal resolvidas eu trago, mais eu pertenço a essas coisas. Porque eu crio um vínculo, mesmo que seja de ódio com alguém, mesmo que seja de indiferença com alguém. Eu crio um vínculo e eu não sou livre daquele vínculo, enquanto eu não autodetermino a mim mesmo aquilo que é uma verdade. Eu pertenço a Deus e não a isso que aconteceu. Minha gente, aqui é porta de liberdade. Pensa você, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos o nosso ânimo, nós mudamos o nosso estado de espírito quando nós estamos bravos com alguém. Quando estamos bravos com a situação. E isso no dia a dia sempre vamos ter. Óbvio, nós somos gente e lidamos com gente, por isso que é mais fácil lidar com cachorro. Ele não vai passar, não vai mandar você ficar com raiva, mas uma outra pessoa sim. Mas o problema não é um dia, 2 dias, o problema é nós carregarmos essa mágoa, esse rancor, ou até mesmo assim, não tenho nada mais com essa pessoa, só não quero vê-la viva, prefiro vê-la no caixão. Criamos um vínculo que é capaz de mudar até mesmo os nossos comportamentos. Quem é simpático se torna antipático, quem é legal se torna chato. Quem é paciente se torna impaciente, quem tem um pavio longo se torna pavio curto. É assim, porque a origem do perdão está em Deus, eu pertenço a Ele. E porque eu pertenço a Ele, eu não pertenço a você que me fez mal. Muito menos aquele dia, aquela situação, pode ser que eu pertenço ainda hoje a alguém que já morreu, que me fez mal, e porque eu não guardo, porque eu guardo ainda o rancor a essa pessoa, eu fico vinculado a ela, e eu não sou livre. E aí, se essa é a origem, tem uma ação. E a ação é o que nós ouvimos no Evangelho. Essa parábola que Jesus conta. Mas eu queria ir lá no meio, lá no finalzinho, quando o homem que foi perdoado de uma enorme fortuna, não perdoou o outro que devia uma quantia pequena. Lhe devia uma quantia pequena. O patrão soube da história e o patrão fala uma coisa: não devias tu também
ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O perdão tem uma ação, gratidão. Se eu sou grato por não dever nada diante de Deus, eu terei a mesma gratidão em perdoar alguém que me deve alguma coisa. Porque eu já fui perdoado antes. Porque eu pertenço a Deus. A ação do perdão é uma ação de gratidão. Eu te perdoo grato, não a você, mas a Deus que me perdoou primeiro. A gratidão é o sentimento que mais deveríamos nós cristãos termos. Por quê? Porque o que é que nós devemos? Tudo e mais um pouco. E ao mesmo tempo não devemos nada, porque está tudo pago na cruz de Cristo. Por isso que o patrão, Jesus contando essa parábola, o patrão cobra daquele que foi perdoado uma atitude de gratidão. Você foi perdoado, não deveria fazer o mesmo? Você deveria a tua vida para mim e eu paguei a tua dívida. Você não consegue perdoar uma mixaria, uma cara feia, uma situação mal resolvida? Só quem é grato a Deus consegue perdoar alguém. Quando guardamos mágoas e rancores, não é pelo que me fizeram, é porque eu não reconheço o que Deus me fez. Não é pela unha do pé que te arrancaram, é porque você não reconhece a cruz de Cristo na tua vida. É só esse o motivo. A origem do perdão é porque eu sou pertença de Deus e não a você e nem a essa situação. E o perdão é ato de gratidão. Eu reconheço tudo aquilo que Deus, como vai dizer o Salmo, que poderei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem que Ele me fez. Este ato de gratidão é um transbordamento do perdão que eu dou. É o perdão que eu recebo, é o perdão que eu dou. E aí, tem a consequência para isso. Tem o fruto para isso. Que nós ouvimos na primeira leitura do Eclesiástico, que diz, se você quiser pegar, se alguém guarda raiva contra o outro, como pode pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os seus pecados? Olha o que diz o Eclesiástico. O fruto do perdão, como eu já falei antes de tudo é a liberdade. Antes de tudo, é você ser livre diante das situações que te aconteceram, que te fizeram e que você foi vítima. Você pode ter sido vítima, sim. Você pode ter sido cúmplice. Mas em muitas das coisas você pode ter sido vítima. E porque você é vítima, você fica preso ali. Mas como é que você vai pedir a Deus a liberdade, a libertação dentro daquela situação em que você foi vítima, se você não dá a chave, que é a chave do perdão? Então hoje, meu irmão e minha irmã, primeiro pare para pensar numa coisa. Você tem consciência que você pertence a Deus? Então faça um exame de consciência na tua história. O que ainda te prende de forma negativa a alguém? Se algo ainda te prende, mesmo que seja uma lembrança ruim, mesmo que seja uma lembrança que te faz reviver toda uma situação, se algo ainda te prende a isto, você pertence a esta situação, a essa pessoa. Mas aí deixa eu te perguntar muito sinceramente, você quer pertencer a quem de verdade? A Deus? Ou a pessoa e a situação que te ocasionaram um mal-estar no determinado momento? Aqui eu não estou dizendo para nós sermos bestas, não. Pelo contrário, eu estou dizendo para nós sermos inteligentes. Porque o perdão é um ato de inteligência. Eu não quero pertencer a você. Você não presta. Você me fez mal. Mas eu não vou ficar preso a você.
Porque não foi isso que me libertou, foi o sangue de Cristo que me libertou. Não foi você que me deu algo grande, você me trouxe um grande mal. Mas o que é o grande mal que você me trouxe diante do grande bem que Deus me deu? Eu reconheço isso, nasce no meu coração gratidão. E aí, gratidão e rancor, com todo respeito aos cachorrinhos agora, é a mesma coisa de você bater no cachorro, ele sai... Gratidão cresce diante do teu coração e o cachorrinho não, o rancorzinho vai ficando tão pequeno que ele mete o rabinho entre as pernas e sai correndo. Porque só quem é inteligente é grato. Só quem é grato é livre. E só será livre quem reconhece a quem pertence. Pare de pertencer àquela pessoa ou àquela situação. Dê o perdão. Não é fácil? Não. Mas não é um ato de sentimento. É uma decisão a ser tomada. E quando eu falo decisão, eu estou falando um ato da razão, um ato da inteligência. Não espere o sentimento mudar dentro de você, que pode ser que não mude. O resto da vida pode ser que não muda. Fica aí do jeito que está. Mas se você tomar a decisão, dia a dia, você vai se convencendo disso. E dia a dia, você será mais livre diante daquele que realmente pagou a sua dívida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos ficar sentadinhos. Vamos acompanhar agora o rito de batismo da Maria Fernanda. Mãe, os padrinhos, por favor, venham